Então, agora vamos ver computadores e informação. Os principais componentes de um computador são o processador, memória, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Dispositivos de entrada são conhecidos também como sensores, dispositivos de saída como atuadores. Os sensores mais comuns são o teclado, o mouse, bom, são coisas que capturam informação para o computador. Tá bom? Uma câmera digital, uma unidade de disco. Bom, um atuador, ele é uma impressora, esse monitor, esse projetor que vocês estão vendo, ele está atuando aí sobre o mundo. O processador, ele transforma informação exclusivamente simbólica. Ele segue um programa para fazer essa transformação de informação. Tá bom? E memórias, elas armazenam informação exclusivamente simbólica. O processador é o centro de um computador, é a parte mais importante dele. O que faz merecer o nome é o processador. E não só, ele só trabalha com símbolos, como só utiliza dois símbolos, 0 e 1. Bom, um bit é a unidade básica de informação, que pode conter um desses dois símbolos, que a gente chama de 0 ou 1. Vamos poder chamar de verdadeiro ou falso, preto ou branco, vermelho ou amarelo, quaisquer duas coisas. Então isso aqui é a nossa unidade básica de informação utilizada pelos computadores. Bom, computadores, a gente passam filmes, fazem joguinhos, mandam e-mail, edita texto, computadores fazem maravilhas. Bom, como é que consegue fazer isso com dois símbolos só? Bom, são dois símbolos em cada bit. Bom, mas computadores têm muitos bits. Com um bit, você consegue representar duas coisas diferentes. Uma é a convenção que você vai estabelecer para 0, outra é a convenção que você vai estabelecer para 1. Por exemplo, se você estivesse querendo representar escalas de cinza, você poderia colocar 0 no branco absoluto e 1 no negro absoluto. Bom? Ou você poderia escolher, você escolhe o que você quiser representar, mas você poderia escolher dois tons de cinza arbitrários ali no meio dessa escala, dizer que esse aqui é representado por 0, aquele outro é representado por 1. Mas não tem como você representar mais de duas coisas. Tá bom? Porque com um bit só, você só tem dois valores. Agora, se você acrescenta um bit, tá bom? O segundo bit, bom, ele pode ter 0 ou 1. Se ele valer 0, o primeiro bit já podia valer 0 ou 1. Então, 2 aqui. Se ele valer 1, o primeiro bit continua podendo valer 0 ou 1. Então, nós temos 4 combinações possíveis. Se eu acrescentar um terceiro bit, eu tenho essas 4 combinações para o terceiro bit valendo 0, tenho essas 4 combinações para o terceiro bit valendo 1. Ou seja, a cada bit que a gente acrescenta, nós multiplicamos por 2 o número de coisas que a gente consegue representar. Então, com n bits, a gente consegue representar 2 elevado a n coisas diferentes. 2 elevado a n, gente, é uma coisa que cresce muito rapidamente. Então, com 3 bits, por exemplo, você tem 8 estados. Tá? 2 elevado a 3. Com 8 bits, isso aqui é um número importante, porque isso aqui a gente chama de byte. Um conjunto de 8 bits é um byte. Um byte, sendo 8 bits, consegue representar 2 elevado a 8, são 256 coisas diferentes. Isso é o suficiente para você fazer uma tabela de interpretação que associa cada configuração de 8 bits, digamos, as letras maiúsculas e minúsculas, os principais símbolos de pontuação, e mais, menos, parênteses, esses símbolos que a gente costuma utilizar aqui no mundo ocidental. Então, por isso que bytes são importantes, porque eles conseguem representar caracteres utilizados na leitura escrita ocidental. Com 24 bits, eu tenho já 2 elevado a 24. 2 elevado a 24 já é 16.777.216. Já é bastante coisa. Para vocês terem uma ideia, voltando aqui ao nosso exemplo de tons de cinza, começar com a imagem. Se a gente tivesse 3 bits, nós poderíamos representar 8 tons de cinza diferentes, tá certo? Ou seja, o negro absoluto, o branco absoluto e mais 6 tons de cinza entre esses dois. Com 24 bits, é o tanto de bits que costuma ser utilizado para um pixel, ou seja, um dos pontinhos que compõem as imagens digitais.
Você pega 8 bits, são 3 grupos de 8 bits. A gente usa 8 bits para representar a intensidade de Red, Green, Blue, RGB. Vermelho, verde e azul. Bom, com isso você consegue representar cores com uma qualidade bastante satisfatória, essa que a gente vê nas telas dos computadores. Só precisa de 24 bits por pixel. Com 80 bits, você tem 2 elevado a 80, tá bom? É esse número aqui, gente, que é absolutamente impronunciável. Tá bom? E ele em si já não traz informação nenhuma para a gente, para humanos, né? É melhor ficar com esse daqui para a gente ter uma ideia melhor do que é o número. Então, isso cresce muito rapidamente. É importante vocês certamente já viram kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, por aí. Por incrível que pareça, gente, isso aqui tem duas interpretações. Você tem que dizer o que você está usando, se é o sistema binário ou o sistema métrico. 1 kilobyte, por exemplo, se você estiver usando o sistema binário, certo? São 1024 bytes. Bom, se você estiver usando o sistema métrico, são 1000 bytes. Isso aqui é o expoente, tá bom? Então, aqui, ó, 1 giga é 1024 elevado a 3, que dá isso daqui, se for no sistema binário. Se for no sistema métrico, é 1000 elevado a 3, que é isso daqui. 1 tera é isso daqui. Então, 1 giga é esse número aqui. Esse meu computador aqui, gente, ele tem 8 GB de memória RAM, de 8 gigabytes. Bom, então, 8 vezes esse númerozão aqui, vezes 8, porque são 8 bits por byte. Quantas coisas que eu consigo representar aqui com esse computador, gente? 2 elevado a esse número enorme. Vocês imaginam a imensa flexibilidade. Bom, então, o uso de sistema binário, gente, não é nenhuma restrição, porque vocês juntam tanto de bits. Bits são baratíssimos, certo? Ocupam muito pouco espaço, e é por isso que não existe problema nenhum na utilização do sistema binário. Bom, você poderia pensar também, não, tá bom, me convenceu que não existe nenhum inconveniente maior em usar isso aqui. Não estou abdicando de nada a usar um sistema binário. Por que não usa logo o decimal, pelo menos? Se é dos algarismos de 0 a 9, que a humanidade já está acostumada há séculos com esses símbolos? É por causa do seguinte, é um problema de confiabilidade. Assim como a gente escreve zeros e uns no quadro negro, num papel, nos sistemas eletrônicos que compõem os computadores, escreve-se zeros e uns como voltagens, como amperagens, como campos magnéticos, como frequência de onda de luz, como frequência de onda de rádio. Escreve-se zeros e uns com esses suportes eletrônicos. São exatamente os que permitem ter velocidade e permitem também um alto grau de densidade. Certo? Muitos bits por centímetro quadrado. E utilizando esses suportes, você ter só 2 níveis, você distinguir entre 10 níveis de voltagem, ou distinguir entre 2, qual o sistema que é mais confiável? O mais confiável é esse que só tem 2. Tá bom? Então esse foi o motivo da adoção do sistema binário, e como vocês vão ver daqui a pouco vocês familiarizam e não existe problema nenhum na utilização desse sistema. Então existem circuitos que fazem transformações sobre esses bits, ou sobre conjuntos de bits, circuitos que armazenam bits, e circuitos que transmitem bits. Bom, é assim que é feito o processamento dos bits. Aqui só para dar um exemplo aqui, que eu achei isso aqui na Wikipedia, bom, isso aqui é como você escreve zeros e uns sobre um meio magnético. Bom, o meio magnético, esse tem uma camada de material magnetizável em cima de um suporte, que não sei o que é, o que faz a base do disco, por exemplo, ser assim. E a primeira coisa que você faz com o meio magnético é separá-lo em pedacinhos de tamanho igual. Ele estando com esses pedacinhos, você usa a polarização do meio magnético como uma forma de codificação. Aqui, ó, se você tem duas, nesse código aqui, essa convenção aqui, ó, 2 reversões, você está representando 1. Uma não reversão seguida de uma reversão, você está representando um 0. Bom, ou seja, é uma forma de você convencionar como se escreve zeros e uns no meio magnético. O que é importante na hora que você escreve um número no quadro? Que a pessoa consiga ler.
Tá bom? Você pode ter letra ruim, isso aqui, tem algum limite para isso. Sabe? Se você fizer um garrancho ruim demais, a pessoa não consegue ler depois. Tá? Se a pessoa se afastar demais, ou talvez se aproximar demais, ela perde a noção do que é o símbolo que ela está lendo, também atrapalha. Então, o importante é que você tenha uma forma de gravar que você consiga ler depois. Ler significa o seguinte: essa cabeça de leitura aqui, ela é capaz de perceber esses campos magnéticos aqui e vai distinguir zeros de uns. Bom, é só isso que é importante de você ter nesse meio magnético. Isso aqui consegue se fazer, isso aqui com uma densidade altíssima, sabe, de bits por volume.